Oi, minha gente, aqui é Pop Diamonds, com mais uma história de muito mistério e suspense para vocês. A história de hoje se chama O Objeto Voador que Caiu no Córrego do Jacu. Era 1918 e Júlia, com seus 16 anos, vivia os dias tranquilos de uma cidade pequena no interior de Minas Gerais. As rotinas do campo, as fofocas de vila e o sossego do lugar eram um cenário perfeito para uma vida sem grandes acontecimentos. Mas naquela manhã de céu limpo, algo diferente estava prestes a mudar essa calmaria. O sol ainda estava se erguendo quando um homem que trabalhava na roça passou perto de um açude conhecido por todos como Córrego do Jacu. Ele parou por um instante, sentindo algo estranho no ar, e foi nesse momento que ouviu um zumbido agudo e constante ecoava pelo vale. Olhando para o céu, viu algo que o fez gelar. Um vulto indistinto parecia girar lentamente, enquanto descia cada vez mais rápido, até mergulhar no açude com um forte impacto. A água espirrou, formando ondas que se dissiparam no silêncio logo depois. Apavorado, o homem correu em direção à cidade, gritando por ajuda. Quando chegou ao centro, atraiu a atenção de todos, policiais, médicos, curiosos e até a jovem Júlia. Seu relato deixou todos atônitos. O que seria aquilo que caíra do céu e se escondeu nas águas escuras do açude? Júlia, fascinada pela possibilidade de algo extraordinário, correu junto com a multidão até o açude. Ao chegarem, ainda podiam ver algo afundando lentamente, como uma grande asa que virava e desaparecia nas profundezas. Alguns, mais céticos, sugeriram que poderia ser um avião, mas naquela época, em um lugar tão remoto, a ideia parecia absurda. O mistério se intensificava. A cidade queria esvaziar o açude para descobrir o que havia lá, mas o dono, que ganhava a vida com um moinho que funcionava com a água, se recusou. "Deve ser só um passarinho grande, uma sondária", ele disse, tentando acalmar os ânimos. Mas Júlia sabia que não era um simples pássaro. Havia algo mais, e à medida que a noite caía, um boato começou a circular entre as crianças. De dentro do açude, uma luz vermelha brilhava de vez em quando, como se o mistério ainda estivesse vivo, esperando ser desvendado. Os dias que se seguiram ao estranho acontecimento no Córrego do Jacu foram cheios de especulação. A cidade, antes pacata, agora estava tomada por conversas sobre o vulto que caiu do céu. Ninguém sabia ao certo o que era, mas o que parecia impossível de ignorar era o crescente mistério em torno do açude. À medida que a curiosidade aumentava, mais pessoas foram até o local, tentando vislumbrar qualquer pista do que poderia estar submerso. Mas a água calma do açude não revelava nada. Na cidade começaram a surgir boatos sobre o que realmente havia caído. Alguns falavam de um artefato de outro mundo, outros de algum tipo de pássaro monstruoso que viera das montanhas, mas à noite era a luz vermelha que intrigava a todos. Naquela mesma semana, Júlia, sempre curiosa e sem medo de histórias de assombração, decidiu que iria até o açude mais uma vez, dessa vez sozinha. Seus pés afundavam na lama à beira do açude e o vento leve parecia trazer consigo um sussurro do que havia acontecido ali. Ela olhou para a água escura refletindo o céu noturno e esperou. E então viu. Uma luz fraca, mas visível, pulsava de dentro do açude. O brilho avermelhado parecia se mover lentamente, como se algo estivesse vivo lá embaixo. O coração de Júlia disparou e ela recuou, mas não conseguiu tirar os olhos do fenômeno. O que quer que estivesse ali não era um simples passarinho. De volta à cidade, Júlia contou o que viu, mas poucos acreditaram. "Luzes podem ser reflexos da lua", diziam. "Deve ser só imaginação." Nós reconheciam o Córrego do Jacu há mais tempo, sabiam que aquele lugar sempre teve suas peculiaridades. Diziam que à noite o vento que soprava de lá carregava sussurros estranhos. Enquanto isso, os adultos da cidade planejavam como investigar o açude de maneira mais séria. Queriam drenar a água, mesmo com a relutância do dono. Porém, naquela noite, algo mais estranho ainda aconteceu. O homem que primeiro viu o vulto, aquele que correu à cidade, desapareceu. A busca por ele começou no dia seguinte, mas ninguém o encontrou. Diziam que ele havia sido visto pela última vez
caminhando perto do açude. Agora a cidade não só se perguntava o que havia caído, mas também o que havia acontecido com o homem. E o que mais o corgo do Jacu poderia esconder? Antes de chegarmos ao final, nos ajude e apoie o canal. Curta o vídeo e inscreva-se agora mesmo. Você não vai querer perder as próximas histórias que estão por vir, né? E o seu apoio é fundamental para que continuemos trazendo mais conteúdo. O desaparecimento do homem abalou a cidade. O que antes era apenas uma curiosidade agora se tornava motivo de medo e desconfiança. A luz vermelha que piscava de dentro do açude parecia uma advertência, um sinal de que algo muito maior estava à espreita. E mesmo com o mistério ainda não resolvido, ninguém mais se atrevia a chegar perto do corgo do Jacu à noite. Júlia, determinada e intrigada com tudo o que estava acontecendo, decidiu que precisava saber mais. Não era o tipo de pessoa que se intimidava facilmente, e o medo crescente na cidade apenas reforçou sua vontade de descobrir a verdade. Sabia que se dependesse dos adultos, nunca esvaziaria um açude. O dono se recusava terminantemente. E o que antes queriam investigar, agora estavam com medo de encontrar algo pior. Certa noite, enquanto todos dormiam, Júlia se armou de coragem e decidiu voltar ao corgo do Jacu. Dessa vez ela levou uma lanterna, embora soubesse que a luz vermelha que aparecia na água fosse suficiente para guiá-la. Ao chegar, o silêncio do local era esmagador. O som do vento nos galhos das árvores, o farfalhar das folhas, tudo parecia amplificado, como se o lugar estivesse aguardando por algo. A luz vermelha pulsava na água mais uma vez, mas dessa vez Júlia sentiu que precisava se aproximar mais. Seus pés tocaram à beira do açude e ela sentiu uma sensação estranha, como se algo estivesse observando-a de volta. Seu coração batia mais rápido a cada passo, mas ela se manteve firme. Foi quando algo surpreendente aconteceu. A água começou a borbulhar, como se algo estivesse emergindo das profundezas. Júlia recuou, ofegante, mas não conseguiu desviar o olhar. Uma sombra subiu à superfície, trazendo consigo uma estranha estrutura metálica. Parecia uma parte de algum tipo de máquina, mas nada que Júlia já tivesse visto. Logo, outros pedaços começaram a surgir. Aquilo não era um pássaro nem um avião. Era algo mais antigo, mais complexo, algo que parecia ter caído de muito, muito longe. De repente, a luz vermelha se intensificou, iluminando o objeto afundado por completo. Júlia, tomada por um misto de medo e fascínio, soube naquele momento que a resposta para o mistério não estava só no açude, mas talvez além do que qualquer um na cidade poderia imaginar. Na manhã seguinte, ela tentou contar o que viu, mas assim como antes, poucos acreditaram. Porém, algo mudou. O açude, antes movimentado pela curiosidade, agora parecia amaldiçoado. O desaparecimento do homem nunca foi resolvido e ninguém mais teve coragem de se aproximar. Anos depois, Júlia ainda lembrava daquela noite. O corgo do Jacu permaneceu em silêncio desde então, mas a luz vermelha que ela viu jamais saiu da sua memória. Talvez fosse um mistério que nunca seria resolvido, ou talvez fosse algo que o tempo enterraria para sempre nas profundezas do açude. Se você gostou dessa história, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Se você tem uma história para compartilhar, envie para contosreais2024@gmail.com, que eu terei uma enorme alegria em divulgar aqui no canal. Até mais, tchau minha gente!